Hello friends and welcome back to another video. Se você tem aquele branco na hora de falar inglês, presta bem atenção nesse vídeo, porque hoje você vai solucionar esse problema para sempre. So, let's get started. Muitas pessoas entram em contato comigo dizendo que tem esse problema de dar um branco na hora de falar. Elas dizem que até entendem inglês, conseguem ler, entendem o que elas estudam, mas chega na hora de falar, some tudo da cabeça. E é o seguinte, se isso acontece com você, a boa notícia é que você é completamente normal e você não tem nenhum problema de memória. E a sua memória é tão boa quanto a minha, que fala inglês fluente, como a memória de qualquer outra pessoa que fala 2, 3, 4, 5, 6 ou mais idiomas. É isso mesmo. Você é completamente normal e a sua memória não é ruim. E isso não é um problema definitivamente. O fato é que todos nós esquecemos praticamente tudo que é novo que a gente aprende. Existe algo que se chama curva do esquecimento. O que é isso? Basicamente é o seguinte, quando você aprende uma palavra nova em inglês, uma frase, ela fica no topo da sua memória. E a cada minuto que passa, ela vai fazendo uma curva para o fundo da sua memória. É exatamente isso. E você esquece em 24 horas, basicamente, quase 80% das coisas novas que você aprendeu. Então, qual é a solução para você conseguir eliminar essa curva que vai indo para o fundo da sua memória? Bom, quando você vai conversar em inglês, é provável que essas coisas novas que você aprendeu estejam aqui embaixo. E aí você precisa fazer um esforço muito grande para trazer elas de volta para cima, para que você consiga, usá-las, para trazer elas para sua memória aqui do topo. Mas o que acontece? Quanto mais tempo você deixa o seu conhecimento novo chegar no fundo da memória, quanto mais fundo você deixa ele ir, maior é o esforço que você precisa fazer para trazer ele de volta aqui para o topo para que você possa utilizar. E aí, para você solucionar esse problema, você precisa fazer duas coisas. Em primeiro lugar, você não pode socar um monte de coisa para dentro da sua cabeça, que é um erro muito comum que as pessoas que estão aprendendo inglês fazem. Elas começam a catar um monte de canal no YouTube, blog, um monte de coisa, e aí elas começam a estudar um monte de coisa, e acaba que elas ficam sobrecarregadas, é muito conhecimento, então fica pesado e ele afunda rápido, né? E ao passo que, se você estudar menos, você vai ter menos coisas para lembrar, é óbvio, e vai lembrar com muito mais facilidade. Agora, isso então, ele não vai ficar tão pesado e vai afundar mais devagar, porque é pouca coisa que você precisa lembrar de cada vez. E aí, como que você faz para diminuir esse esforço que você precisa fazer para lembrar? A sua curvinha começou aqui no topo da memória e o conhecimento vai caindo. Você precisa, antes que esse conhecimento chegue aqui no fundo, você precisa trazê-lo para cima. Você concorda que se a curva começa aqui e você tentar lembrar enquanto está aqui, é muito mais fácil do que você tentar lembrar depois que já passou uma semana, duas, e ele está aqui embaixo, é ou não é? Então, olha só, você recebeu um novo conhecimento, você imediatamente precisa começar a testar esse conhecimento, ou seja, tentar lembrar desse conhecimento. E enquanto ele está aqui, à medida que o tempo vai passando, ele está aqui, você traz ele de volta, logo nos primeiros minutos, você testa o seu conhecimento, você faz menos esforço e ele volta para o topo. À medida que ele vai caindo de novo, você traz ele para o topo de novo. E assim você para de criar uma curva de esquecimento e começa a criar uma reta da lembrança. Porque cada vez que você tenta lembrar logo após você ter trazido ele para o topo da sua mente, menos esforço você precisa fazer. Então, quando você vai conversar em inglês, você vai ter muito mais coisas aqui no topo da sua mente para poder
utilizar. Um exemplo muito simples disso é o seguinte: se eu ler um texto inteiro para você agora e falar para você assim, ó, vai, atravessa a rua e vai lá e recita esse texto inteiro, né, para alguém que está ali do outro lado da rua. Obviamente esse texto é muito conteúdo, é um peso enorme na sua memória, o pouquinho tempo que você vai passar para atravessar a rua, na medida que eu terminar o texto, você já está esquecendo de tudo que eu falei lá no início. Se eu te der uma única palavra ou uma frase para você fazer isso, você vai chegar ali do outro lado da rua, você ainda vai conseguir lembrar da frase. À medida que o tempo for passando, a frase vai afundando. Você precisa tentar lembrar desta frase. E aí é que entra a revisão. Mas não é uma revisão de você olhar e ouvir novamente aquele conteúdo. Isso também é importante. Mas é uma revisão de você testar este conteúdo. Então você precisa forçar a sua memória a lembrar dele logo após você ter aprendido. É exatamente isso que você utiliza com um método de memorização. Lembra do jogo de memória? É isso. É ou não é verdade? Quando você vira a carta pela primeira vez, você mal sabe onde estão os pares, né? Mas à medida que você vai virando, você vai testando a sua memória e aí você começa praticamente a aprender onde todos os pares estão e você vai jogando até que uma hora você consegue acertar todos os pares. E é de pouco em pouco conteúdo, não é virar todas as cartas de uma vez e olhar. Quando você tenta fazer isso, você não consegue, né? Então, uma coisa que você precisa fazer é testar o seu conhecimento imediatamente após você aprender. Então eu te ensino uma frase, você automaticamente aprende ela e eu já tenho que pedir para você lembrar dela. É exatamente isso que eu utilizo no meu método, no meu curso fechado, o Inglês Winner VIP. As aulas são construídas dessa maneira, para que você, em algumas aulas do YouTube aqui, também você vai encontrar esse método, que é, eu te dou a frase e depois eu peço para que você lembre dela imediatamente, para que você não precise fazer esse esforço enorme só depois que acabar a aula você tentar lembrar de tudo. Não, você durante a aula precisa ficar tentando lembrar aquilo que você está aprendendo para que você não deixe esse conhecimento cair lá para o fundo e fique mais na superfície, assim você vai conseguir utilizar com mais facilidade. Então eu faço um paralelo do seguinte: você sabe aí o funk, né, que você curte, não, tô brincando, mas enfim, essas músicas que muita gente considera ruim, e eu também, eu não gosto de funk, mas você escuta essas músicas de verão, esses hits de verão, eles ficam grudados na nossa cabeça, porque eles fazem três coisas muito simples. Eles são pouco conteúdo, você lembra daquelas poucas frases, né? Porque elas são as mesmas frases se repetindo inúmeras vezes durante uma música, então é pouco conteúdo, muita repetição, então você fica lembrando daquela frase, lembrando durante a música inteira, são 80 repetições ou mais, infinitamente, e depois você é exposto a isso o tempo inteiro, porque você vai na beira da praia, tem alguém com uma caixinha de som, você tá andando na rua, passa um cara de bicicleta com a caixinha de som, você entra no ônibus, tem um cara com aquele som, com aquela porcaria daquela música muito alta dentro do ônibus. Então, onde você vai, você tá exposto àquilo. E esses três elementos são básicos para você memorizar qualquer coisa. É você aprender, você repetir muitas vezes e você se expor a isso constantemente. Se você estiver no ônibus, por exemplo, você vai estar escutando alguma aula de inglês. Você estiver na praia, talvez, você, ao invés de estar lendo um livro em português, você está lendo um livro em inglês. Isso você está criando a autoexposição. E ao invés de você estudar um bolo de conteúdo, um bolo de aula, uma atrás da outra, não. Você estuda menos aulas e faz mais revisões. Repita esse método tão óbvio que faz essas músicas, hits de verão, ficarem grudadas na sua cabeça. É exatamente isso. Pouco conteúdo, muita repetição e muita exposição. Você com certeza vai começar a eliminar os brancos. Agora uma coisa, não ache que você estuda uma coisa e é obrigado a chegar lá e já sair falando fluentemente. Calma, você está começando, você está estudando há pouco tempo, então você é normal, não tem nada de errado com a sua memória. É claro que se você utilizar um método que vai te ajudar a fazer essas repetições, que vai te ajudar a fazer essas revisões de forma automática, com certeza você vai ter a capacidade de lembrar mais facilmente.
Mas também não existe um milagre que vai colocar uma coisa na sua cabeça e você nunca vai esquecer. Você vai ter que praticar, vai ter que fazer isso. Se você quer conhecer mais sobre como funciona, exatamente para você sair do zero ou destravar o seu inglês e percorrer esse ciclo que você precisa fazer para chegar até a fluência de uma maneira simples, divertida, eu quero te convidar para participar da Jornada Inglês Winner. Então é só você clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e aí você vai ir para uma página, você vai colocar o seu e-mail, o seu nome e você vai receber um conteúdo muito legal também quando você se inscrever na jornada e eu espero muito te ver lá. Thank you very much for watching this video. Deixe seu like aqui embaixo, comente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa aprender inglês. And as usual, my friends, I'll see you in my next class. Bye bye!